Os investidores, no geral, estão tendo uma dúvida relacionada à concentração que se deve ter no setor elétrico. Alguns possuem 50% no setor elétrico ou 50% em apenas uma empresa do setor elétrico. E ainda há dúvida relacionada ao fato de se vale ou não a pena você ter uma ação de cada subsetor do macro setor elétrico. Por exemplo, uma ação do setor de geração, outra ação do setor de transmissão e outra ação do setor de distribuição de energia elétrica. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Mas antes de continuar, quero lembrar a vocês que estou deixando o link aqui na descrição para um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu trarei em breve um evento online gratuito, mas para que você possa participar, é preciso que você entre nesse grupo. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Basta solicitar a sua entrada que nós autorizaremos. Bom, e um primeiro ponto a se considerar sobre toda essa atratividade do setor elétrico é o fato de que se trata de um setor muito perene e também por conta da sua performance. Além de se tratar de um setor perene, que entrega resultados mais consistentes e dividendos mais consistentes, você tem uma rentabilidade com risco baixo, uma rentabilidade muito boa. Se nós olharmos aqui nos últimos 60 meses, o índice de energia elétrica da B3 entregou quase 115% de rentabilidade. Se compararmos nos últimos 10 anos a rentabilidade até o ano de 2022, tivemos índice de energia elétrica com 207%, CDI 113%, IBOV 106%, IFIX 106% e DIV 102%. Portanto, índice de energia elétrica, ou seja, só ter exposição ao setor elétrico foi um bom negócio no passado. E se nós pegarmos aqui dados de 2023 até 2024 e pegarmos aqui a pontuação do setor elétrico nesse período, o que nós temos aqui? Nós temos que o setor elétrico teve um crescimento de mais de 1000%, representando 27,99% ao ano, sendo que nos últimos 10 anos a taxa de rentabilidade anual foi de mais de 12%. Então veja que o retorno é expressivo. Qualquer taxa que supere 12% ao ano já é mais do que suficiente para que você alcance seus objetivos financeiros rapidamente. Contudo, o retorno passado não é garantia, mas há uma tendência que o setor elétrico continue rentável na carteira do investidor. Não estou dizendo para você não ter o setor elétrico, mas estamos falando aqui da concentração nesse setor. Por que isso é importante? Porque o Ray Dalio, ele cita que você deve ter uma carteira amplamente diversificada com ativos não correlacionados e que isso seria o santo grau para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Porque ele cita a necessidade de diversificação diante das inúmeras incertezas que temos no mundo moderno. Ele cita, por exemplo, a China se tornando uma potência mundial, o que é incerto, e uma série de outros fatores de risco. E o que significa não ter uma carteira correlacionada? Significa você ter ativos que não terão dependência entre si, são independentes entre si. Então, se um ativo sobe, o outro não necessariamente sobe, pode andar de lado, pode ir em outra direção, nenhum ativo tem um impacto sobre o outro, ou ao menos é isso que você deve buscar na sua carteira. Então, ter uma carteira de ativos do setor elétrico, apenas empresas do setor elétrico, no primeiro momento você poderia pensar que você está extremamente correlacionado, mas não necessariamente. Porque veja, se você montar uma carteira com as ações de AS Brasil, Taesa e Copel, você vai ter exposição no setor de distribuição com Copel, transmissão com Taesa e geração com AS Brasil. E cada um desses subsegmentos possuem fatores de risco diferentes, que são aplicáveis apenas à empresa e àquele setor. Para você encontrar esses fatores de risco, você vai no site de Relações com Investidores, vai aqui em Documento CVM e clica em Formulário de Referência. Aqui é um documento extenso em que você vai ter os fatores de risco. E no caso da S Brasil, ela traz aqui alguns fatores específicos, especialmente o fato de que ela está exposta à geração de energia por fontes eólica, solar e de armazenamento de energia por baterias que estão sujeitas ali a riscos substanciais. As tecnologias utilizadas nesse tipo de projeto são recentes e de rápida evolução, e aí aqui é o detalhe, o que pode levar à rápida perda de competitividade dos projetos atuais. Então, esse é um setor que está exigindo muito investimento para que a empresa acelere esses projetos, senão ela pode ser superada pela concorrência. Ainda ela cita que os níveis de produção dos projetos eólicos e solares da companhia dependem de vento ou irradiação solar. O que ela está dizendo aqui? Que você tem que ter fatores climáticos adequados para que as operações da empresa performem bem. Então veja que o risco climático é muito mais acentuado aqui em AS Brasil. Tanto assim que no primeiro trimestre de 2021, a companhia citou que precisou fazer compras a preço spot de energia elétrica para cumprir com as entregas de energia em função da baixa afluência.
baixo nível dos reservatórios e restrição de geração hídrica. Trocando em miúdos, em razão da crise hídrica que experimentamos principalmente entre os anos de 2020 e 2021, a AES Brasil se viu obrigada a não conseguir gerar suficientemente energia elétrica para cumprir seus contratos, que ela vende energia elétrica, e aí ela precisou, para cumprir esses contratos e não sofrer as punições contratuais, comprar energia elétrica a preços spot, preços de mercado, e aí pagou mais caro, e aí tendo prejuízo nessa operação, mas o prejuízo seria maior se ela não cumprisse os contratos. Diante disso e da crise hídrica, e como ela estava altamente dependente da fonte energética água, e ainda ela tem essa alta dependência, ela precisou começar um ciclo de transição energética o mais rápido possível, exigindo-se para isso um alto endividamento, altos investimentos, baixos dividendos para os acionistas, e aí a ação ficou um pouco esquecida no mercado por conta disso. É um fator de risco específico das ações das empresas do setor de geração. Já a Taesa, ela traz aqui os fatores de risco de forma mais didática, sem precisar pegar o formulário de referência, mas você pode pegar o formulário de referência. E nós temos aqui alguns riscos específicos ao emissor, que é a Taesa. Veja só esse risco específico da Taesa e desse setor. Alguns de nossos contratos de concessão possuem disposições de redução da receita anual permitida, o que pode afetar adversamente a companhia, e de fato afetou a sua receita, porque alguns contratos da companhia, contratos de concessão desse setor, a partir do 15º ano desse contrato, a receita foi reduzida pela metade, impactando a receita da empresa, o seu lucro e os dividendos que são pagos aos acionistas. A companhia cita a necessidade de captar recursos para novos contratos, então é um setor que acaba tendo muito endividamento em certo momento, justamente para dar conta de novos contratos. E aqui, outro risco específico. A companhia não poderá assegurar que irá vencer os processos licitatórios dos quais participa. Aqui a empresa está dizendo o seguinte, veja, o nosso negócio depende de participação em certames licitatórios com recorrência, porque senão a empresa tem ali seus contratos acabando, o contrato não é renovado, o contrato de concessão, e a receita vai caindo cada vez mais. Isso não pode acontecer. Acabou um contrato, a empresa já tem que ter outros contratos para substituir. Só que atualmente esse setor de transmissão está muito competitivo. Os players do mercado perceberam a atratividade desse segmento. É muito atrativo, é uma máquina de geração de caixa, porque afinal de contas você vence o contrato, bota para operar a linha de transmissão e depois é só dinheiro entrando com baixa despesa de manutenção. Só que antes disso tem todo esse trabalho prévio de investimento e participação na licitação. Só que como eu disse, a licitação está muito competitiva, de tal modo que a Taesa está tendo dificuldade de conseguir bons lotes de transmissão para a sua carteira, para os seus contratos, porque afinal de contas os players estão dando descontos enormes sobre o preço máximo definido pela ANEEL, e isso representa menos retorno sobre o investimento que a Taesa poderia fazer, até mesmo para esses outros players. E a Taesa fica obrigada a não competir demais, porque se ela está com uma alta dívida, e é o caso atual da Taesa, ela não consegue simplesmente dar qualquer deságio ali, a qualquer custo vencer uma licitação e não ter um retorno adequado. E esse risco fica mais acentuado ainda com Taesa, porque ela tem duas grandes concessões que, sozinhas, representam R$ 1 bilhão de receita anual permitida para a Taesa, que irão vencer em dezembro de 2030, e ela está tendo dificuldade de substituir esses projetos. Então veja que são riscos específicos aqui do setor de transmissão. E com Copel, setor de distribuição, ela tem ativos de geração também em transmissão, mas esses ativos detêm uma menor representatividade no todo. O mais importante para a Copel é a distribuição de energia elétrica. Sendo que, pegando-se aqui o formulário de referência da Copel, o que nós temos? Um primeiro risco aqui de Copel. Certos clientes em nossa área de concessão de distribuição podem deixar de comprar energia do nosso negócio de distribuição. Veja, você tem os consumidores livres. Eles podem deixar de comprar energia da Copel. Um risco específico da distribuição de energia elétrica da Copel. Outro risco, somos amplamente dependentes da economia do estado do Paraná. A Copel tem uma atuação quase que restrita só ao âmbito do estado do Paraná. Isso acaba sendo um risco específico do setor de distribuição, porque a maioria das empresas de distribuição tem ali âmbito de atuação restrito ao estado da federação que atua. E aí, acaba se tendo quase que uma máxima de que o setor de distribuição é o mais arriscado de todos entre eles. Por quê? Porque aqui o risco político é maior. Além de você ter ali um controle estatal no geral dessas empresas, você tem um setor muito regulado em relação ao reajustamento das tarifas e até mesmo suspensão da cobrança de tarifas para determinado grupo de pessoas. Por quê? Porque você tem um interesse eleitoral nesse setor. Porque afinal de contas, se a Copel, por exemplo, começa a cobrar valores exorbitantes
dos seus clientes, os políticos são cobrados em razão disso. É um serviço aqui de utilidade pública. Então, a agência reguladora vai limitar, em dados casos, os reajustamentos ou dar reajustamentos mais baixos para que o usuário final do serviço público que vota não fique insatisfeito, gerando menos votos para o político. Então você tem um risco político maior aqui. De todo modo, apesar desse risco político maior, você sabendo escolher bem a empresa, você consegue minimizar esses riscos. Sendo que, veja, a S Brasil, na minha visão, foi um risco bem superior por conta da crise hídrica que afetou diretamente a empresa. Então, na verdade, geração e distribuição possuem riscos ali, digamos, equivalentes no geral. O tanto que você pode sofrer com essas empresas. No setor de transmissão, você vai sofrer menos. Mas a grande pergunta que fica é: posso ter uma ação de cada subsetor do macrosetor elétrico, como nós dizemos aqui? Veja, com a S Brasil, diante dos riscos específicos, ela subiu 10,48% nos últimos 12 meses. Taesa caiu 5,4% nos últimos 12 meses e Copel subiu quase 40%. Veja então que elas se movimentam de maneira distinta. Uma caiu, outra subiu muito, outra subiu mais ou menos. Então veja que não há uma correlação tão específica aqui quando você está escolhendo de subsetores distintos. O problema é você escolher do mesmo subsetor duas transmissoras sem alguma estratégia específica. Aí sim você vai estar correlacionado. Agora, desse modo não. Ainda assim, ainda que você possa sim montar uma carteira de setor elétrico com a divisão nesses subsetores, é importante lembrar que você não pode ter uma concentração altíssima no setor elétrico, porque no passado o que nós tivemos? A medida provisória 579, que quebrou diversas empresas do setor elétrico. Vou citar aqui o exemplo de Auren, que sofreu com essa medida provisória. No caso, a antiga CESP, é uma geradora de energia elétrica. E o que aconteceu? A Dilma acabou editando a medida provisória 579, que deu a opção às geradoras de renovar suas concessões no sistema de cotização. Ou seja, falando o seguinte, vocês podem renovar as suas concessões de geração de energia elétrica, mas vocês vão vender a um preço que é praticamente preço de custo, ou seja, não daria lucro para essas geradoras. A outra opção é, você não aceita fazer isso? Que devolva então a concessão. As empresas então, no geral, obviamente, preferiram a devolução e a Auren optou por isso, a antiga CESP. Só que, qual foi o grande problema? Tá, devolvi a concessão. E os investimentos que eu fiz aqui, eu serei indenizado? A empresa não foi indenizada. E aí, então, ela entrou na justiça pedindo indenização contra a União. E conseguiu vencer através de um acordo aqui. Mas, enfim, diversas empresas do setor elétrico foram prejudicadas por essa medida governamental. Então, veja que o setor elétrico, ele é muito regulado e tem muito interesse do governo. Então, vez ou outra, você pode sofrer com esse tipo de coisa no setor elétrico. Por isso, você não pode ter 50%, 60% da sua carteira no setor elétrico. Você suportaria as ações do setor elétrico derretendo em razão de uma medida governamental e não apenas derretendo em cotação, mas algumas vindo a ter dificuldades financeiras por conta disso? Agora, se você limitar a exposição, você vai ter exposição em outros setores que não seriam afetados. Então, se você quer ter uma carteira bem concentrada no setor elétrico, eu diria que no máximo 30%. 30% de exposição da sua carteira. E aí você quer ser conservador? Você vai ter 30% em seguradoras e 30% no setor bancário. Os outros 10% você escolhe ali empresas de commodities, até do setor industrial, ou quer colocar saneamento na carteira, pode colocar também. Mas não passe de 30% de exposição, porque vez ou outra, esse setor vai sofrer com algum interesse político. Então tenha isso em mente. Não perpetue a situação atual. Hoje está tudo bem, mas vai continuar tudo bem para sempre? A única forma de você se proteger dessa incerteza é minimamente diversificando e limitando a sua concentração. Por mais que seja um setor muito bom, que foi muito rentável e tende a continuar sendo rentável, mas passando por essas intempéries políticas no meio do caminho. Te vejo no próximo vídeo.